Olá pessoal, hoje eu trago uma palavra do pastor Jonathan Carlos sobre os segredos da oração. Ele nos ensina que a oração não é um complemento da vida cristã, oração é prioridade. Antes de falar com pessoas, fale com Deus. Antes de decidir, dobre os joelhos. Antes de reagir, ore. Muitos querem respostas rápidas, mas não estão dispostos a ter uma vida de oração constante. Querem direção sem intimidade, vitória sem altar e resultado sem relacionamento. A Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, se retirava para orar. Se ele priorizou a oração, quem somos nós para tratá-la como opção? Quando a oração vira prioridade, o céu se move, o coração se alinha e as decisões mudam. Confira o vídeo depois da vinheta e se essa mensagem falar com você, eu te peço que curta, compartilhe e deixe um comentário. Assim mais pessoas poderão ser abençoadas. Vamos ao vídeo. Eu dei esse tempo para você encontrar Efésios 6:18. Você que encontrou, diga: eu achei. Meus irmãos, minhas irmãs, assim está escrito na palavra do nosso Deus: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu repito: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Amém. Pode tomar o vosso assento, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu peço toda a sua atenção agora e escolhe bem dentro dos meus olhos. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo ímpar na face da terra. Um tempo onde nós temos acesso a tantas facilidades. Eu digo até mesmo que estas facilidades, estas tecnologias, se bem usadas, podem ser colocadas como uma ferramenta nas nossas mãos. Porém, apesar de trazerem muitas facilidades e benefícios a nós, podem também funcionar como um fator totalmente reverso, algo que tira completamente a nossa atenção daquilo que de fato importa. Porque quando nós percebemos que dentro da Bíblia, a palavra de Deus nos entrega algumas ferramentas, e ferramentas poderosas, para nós militarmos a boa obra de Deus, nós começamos a entender que, por exemplo, uma destas ferramentas, que fica bem claro no capítulo 6 em Efésios, é a palavra de Deus, salvação, paz, fé. Só que mais adiante nós percebemos que, apesar de todas essas ferramentas, meus irmãos, percebemos também que a oração é uma ferramenta principal, talvez seja um dos pilares da fé, de todos que estão aqui dentro. Se eu pudesse destacar 3 pilares, seriam a palavra de Deus, seria a oração e seria o jejum. Todos nós que estamos com fé em Cristo Jesus, precisamos estar estabelecidos nesses 3 pilares. Precisamos ter oração, precisamos jejuar para matar a vontade da carne, e precisamos ter a palavra para obter a direção do Espírito Santo e a vontade de Cristo nas nossas vidas. Porém, eu volto a repetir que, apesar disto tudo, as facilidades que temos nos dias atuais têm arrancado a nossa atenção daquilo que realmente importa. Por exemplo, nós gastamos mais tempo com coisas tão superficiais que não agregam em nada no nosso relacionamento com Deus. E hoje gastamos tão pouco tempo com a oração, com o jejum, com a palavra. Eu ouvi um certo pregador uma vez dizer, e repito isto aqui a vocês agora, não me recordo o nome do pregador, mas ele dizia que quem coloca como desculpa não ter tempo para orar, é porque não tem a oração como a sua prioridade. Porque se a oração fosse a tua prioridade, você oraria tanto que não faltaria tempo para a oração, mas te faltaria tempo para as outras coisas. Então perceba que a oração usada como uma ferramenta em um pilar, ela é de fato algo sobrenatural na vida de um homem de Deus. Quando nós olhamos para dentro da Bíblia, nós encontramos exemplos muito singulares, muito diretos, acerca do que a oração, o relacionamento com Deus, pode fazer na vida de um homem, por que não de uma mulher de Deus. Nós encontramos, por exemplo, Marta e Maria. Vocês percebam dentro da palavra, e quem é aqui, sei que vocês são de Bíblia, sabem que a oração que as duas professam é a mesma. Elas apontam o dedo para Jesus e dizem: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Tanto Marta quanto Maria fazem a mesma oração, só que o resultado é diferente. Para uma, Jesus diz: vai ter mais fé, porque eu sou a ressurreição
eu sou a vida. E para outro, Jesus aponta o dedo e diz: me mostra onde está Lázaro, porque eu vou ressuscitar ele agora. Então os irmãos percebam que a oração é a mesma, mas o resultado é diferente. Você também pode perceber, por exemplo, a Arca da Aliança, casa de Obed-edom, casa de Abinadab. Na casa de um fica tanto tempo que não acontece nada. Na casa de outro fica apenas 3 meses. E a notícia do que Deus faz é tão terrível, tão grande, que o próprio rei Davi no seu trono fica sabendo e vem até a casa de Obed-edom para ter um contato com a arca. A pergunta que nos fazemos é: o que acontece na casa de um e o que acontece na casa de outro? O que é que Marta faz diferente de Maria? Que o resultado da oração não é a mesma, que o resultado do relacionamento, do contato não é o mesmo. E quando nós paramos para pensar nisso, percebemos que a resposta para Marta e Maria, Obed-edom e Abinadab, está simplesmente num texto onde Jesus está pregando a palavra. Existe alguém sentada no seu pé recebendo, e existe outra apontando o dedo para quem está no pé, olhando para Jesus e recebendo dele, dizendo: não se te dá o caso de que eu esteja aqui trabalhando tanto, e a minha irmã está perdendo tempo no teu pé. Não vê, Jesus, que eu estou tão atarefada e ela não vem me ajudar. Jesus dá logo uma palavra bem direta para Marta, dizendo: Marta, você está procurando coisas que perecem, porém Maria procurou a melhor parte, que é receber o que eu estou falando para ela. Oh Marta, tu está preocupada com tantos afazeres, mas somente um te é necessário. Se tu soubesse o que é prioridade, tu largava tudo e sentava no meu pé agora. Eu sei que eu falei algo a vocês que parece não ser um instrumento de oração, mas perceba que quando nós temos contato, relacionamento com Deus, nós podemos dizer que oração nada mais é do que uma comunicação com aquele que recebe a oração. Você quer ver só? Eu estou proferindo esta noite uma oração a vocês. Pregador, mas você não está orando a mim. Não, eu não estou te adorando, eu não estou orando a você, mas eu estou proferindo uma oração a vós. Eu estou me comunicando com vocês, e vocês acabaram de responder. Quando eu coloquei uma oração, um texto diante de vós, vocês levantaram a mão, deram glória para Deus. Então, da mesma maneira que eu ofereci, eu coloquei diante de vós uma comunicação, e vocês responderam a esta comunicação. Se estabeleceu uma oração com Deus, é a mesma coisa. Quando você profere algo e esta oração é ouvida nesse exato momento, se constitui um relacionamento e uma oração. Porém, apesar de Deus sempre ouvir as nossas orações, nem sempre Deus responde orações. E sabe-se um hino muito antigo que tem, que às vezes o silêncio de Deus é resposta. E de fato é resposta, porque quem sabe Deus está trabalhando nesse silêncio. Porém, orações também são respondidas por Deus. Se nós formos, por exemplo, irmãos e irmãs, pegar a luz da Bíblia, nós vemos que a oração que qualquer um aqui faz pode ser dividida em várias coisas. Não existe apenas a oração que tu dobra o joelho, abre a boca e começa a falar com Deus. Quando nós olhamos a luz da Bíblia, por exemplo, Tiago capítulo 5, verso 15, existe a oração da fé, e a oração da fé salvará o enfermo. Existe ainda a oração da confissão, Salmo 32, 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Existe a oração da súplica, Filipenses 4, 6, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas. Existe a oração da consagração, por exemplo, Mateus 26, 39, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Existe a oração da intercessão, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, vai comendo Bíblia, faça a intercessão em favor de todos os homens. Existe, irmãos, a oração da concordância, Atos capítulo 1, versículo de número 14, após a ascensão de Jesus, os discípulos perseveraram, unânimos e unidos em oração. Existe ainda a oração de graças, no mesmo Filipenses 4, 5, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com ações de graças. Então vocês percebam que não é apenas chegar diante de Deus e proferir palavras vãs e vazias. Existem várias direções e vertentes diante de Deus acerca da oração que um homem pode colocar diante dele. Porém, eu quero ser bem diretivo e claro a cada um de vocês. O que Deus olha não são palavras bonitas dentro de uma oração.
O que Deus olha não são eloquência dentro de uma oração. O que Deus olha não é a sabedoria de colocação de entendimento dentro de uma oração. O que Deus olha é um coração contrito por trás das palavras. Eu digo sempre para os adolescentes lá na igreja: é melhor uma lágrima que rola no seu rosto do que palavras vazias que saem na sua boca. Porque Deus sabe ler a frase de uma oração dentro da lágrima que rola no seu rosto. Alguém me perguntou o dia, pregador Jonathan Carlos, pastor Jonathan, quanto tempo nós temos que orar diante de Deus? E eu respondi para aquele vaso: eu oro quando eu acordo e termino de orar quando vou dormir. Ele olhou para mim e disse: quer dizer que tu passa o dia orando? Eu disse sim. Apesar de a minha boca não abrir para proferir palavras, o meu coração e a minha mente vai para a rua orando a Ele, vai na padaria conversando com Ele, pega ônibus falando com Ele, vai pagar a conta, eu estou conversando com Ele. Eu não sei aqui quem já viveu estas loucuras de abrir a porta do carro e falar: entra tu primeiro, Jesus, eu só vou se tu for comigo. Alguém olhou para mim na rua outro dia, vaso, descendo a ladeira lá no Rio de Janeiro, onde eu moro, apontou o dedo e disse assim: Jonathan, eu te vi descendo a rua falando sozinho. Eu disse para ele: sozinho não, tu que não viu, tinha um varão do meu lado, eu estava conversando com ele. Aleluia. Eu digo a vocês que é melhor uma oração que coloca o coração diante de Deus do que uma oração com palavras vãs e vazias. Entrando no tema desse congresso: perseverando em oração, orando em todo o tempo. Só que quando nós pensamos nisso, e eu preciso abrir um parênteses aqui para levar os irmãos até onde o Espírito Santo mandou, e eu não vou tirar isto que ele mandou. Se é oração em todo o tempo, em todo o tempo, eu sei que teologicamente, quando nós olhamos para esse todo o tempo, nós pensamos nos tempos da vida, nos tempos terrenos. Mas eu poderia colocar, sem ser forçoso no texto, em todo o tempo também na sua vida. Até mesmo quando você está dormindo na sua cama. Pregador, agora você falou loucura. Se eu estou dormindo, vou orar a Deus como? É a mesma tática e estratégia que Jesus usa. Quando Jesus aponta o dedo para os discípulos e diz assim: vai por todo mundo e prega o meu evangelho a toda criatura, sim ou não? Agora eu faço uma pergunta a vocês que concordaram: se pregar fosse só abrir a boca e pronunciar palavras, como é que quem é mudo iria pregar? Se pregar fosse só meter mão no microfone, como é que quem não tem corda vocal iria pregar? Pregar não é só subir aqui no altar. Pregar não é só meter mão no microfone. Pregar não é só pronunciar a palavra. Quando Jesus disse: vai por todo mundo e prega o meu evangelho, Ele não está falando de tu abrir a boca e falar a palavra. Ele está falando de tu ser uma carta que possa ser lida por quem está te olhando. Tu não precisa falar, tu só passa. Alguém te olha e fala: lá vai um santo homem de Deus. Lá vai um santo homem de Deus, entendeu? É de Bíblia. Ele nem falou nada, mas eu vi ele passar. É um santo homem de Deus. Isto é para pregação, mas também é para oração. Existem orações que você não precisa abrir a boca para orar. Você só vive. A tua vida é um contínuo contato com Deus. Deus olha para ti, se agrada de ti. Tu nem fala nada, tu nem abre a boca, mas Deus recebe a sua vida em oração diante dele. Você quer ver como a oração em silêncio é poderosa? Eu digo sempre, ensinando lá na igreja, que a humildade é uma oração silenciosa a Deus. Quem é humilde e quem tem humildade não precisa abrir a boca para orar. Antes dele chegar, Deus já ouviu a súplica do seu coração. Ele não precisou pronunciar palavras, porque ao soberbo Deus abate, mas o humilde Deus dá graça, Deus ouve, Deus atende, Deus coloca a mão, Deus vai, libera poder, libera graça, libera unção. Quando nós percebemos isto dentro da Bíblia, percebemos que não só 1 ou 2 ou 5 foram alguém que orou diante de Deus. Existem vários personagens que com humildade, que com perseverança, abriram a boca e foram respondidos diante de Deus. Vocês querem ver só? Gênesis capítulo 20, verso 17. Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas. Gênesis 25, Isaac orou a Deus, e Deus curou Rebeca da sua esterilidade. Gênesis 32, Jacó orou a Deus, e Deus livrou ele da mão de Esaú. Êxodo 32, Moisés orou a Deus, e Deus poupou um povo inteiro, Israel, por causa da oração de um homem em cima de um monte.
Ei, Josué capítulo 10. Josué ora a Deus. Deus mete a mão e para o sol para Israel poder vencer uma guerra. Juízes capítulo 16. Sansão orou a Deus e Deus restaura a força do seu servo. Salmo de número 4. Davi orou a Deus e no meio da sua angústia Deus o sustentou. 1 Reis capítulo 3. Salomão orou a Deus e fogo desceu do céu. 2 Crônicas capítulo 7. Salomão ora de novo a Deus e fogo de Deus invade o templo, toma tudo de glória, a fumaça se apresenta, quem está fora não entra, quem está dentro não sai. É tanta glória que Deus muda o ambiente por causa da oração de um homem. 1 Reis capítulo 3. Salomão novamente ora a Deus e Deus dá sabedoria para Salomão. 1 Reis capítulo 18. Elias ora a Deus e de novo fogo desce do céu. 2 Reis capítulo 20. Ezequias ora a Deus e Deus acrescenta mais 15 anos de vida ao seu servo no trono. 1 Reis capítulo 18. Elias dobra o joelhinho, começa a orar a Deus. 7 vezes o servo vai. Na última ele volta e diz: tu está orando? Eu estou vendo uma pequena nuvem subir como um formato do tamanho da mão de um homem. Ele diz: volta correndo e avisa, a oração teve resposta, vai ter chuva na terra. Irmão, está aqui é tão sério que nem o Filho de Deus, aquele para quem vocês estão dando glória, deixou de orar. Isso aqui é tão sério que até Jesus perseverou em oração. O que mais Jesus ensinou aos seus discípulos, eu vou falar isso daqui olhando bem dentro dos teus olhos, não foi a pregar. Jesus não ensinou a pregar. Jesus não ensinou a expulsar demônio. Jesus não ensinou a meter mão espada, cortar a orelha do povo. Jesus não ensinou a prosperidade, a ter dinheiro. O que Jesus ensinou a eles foi orar. Como orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Isso daqui é tão sério que até Jesus entende. Eu sou filho de Deus, mas sendo quem eu sou, vou para o joelho orar. Imagine vocês que não sentaram à direita do trono. Imagine vocês que não subiram aos céus. Imagine vocês que não são a palavra viva em carne. Se eu que sou, diria Jesus, o Filho de Deus, oro, imagina quem está aqui dentro da Deb não deveria orar também. Isto é tão sério que Jesus abre a boca e não estou inventando, vai reclamar com ele quando chegar na glória. É necessário que eu vá, para que o Pai vos envie outro consolador, mas fique tranquilo, porque quando eu chegar na glória, vou ficar parado não. Vai fazer o que, Jesus? Rogarei ao Pai, rogarei ao Pai, rogarei ao Pai, rogarei ao Pai, para que Ele vos envie outro consolador. Pensa que quem está na terra ficou parado. Eu imagino os discípulos olhando para Jesus e dizendo: se tu sobe e roga, quem está na terra não vai ficar parado também. Reúne o povo aí, só para cima e nós vamos orar também. Perseveravam unânimes em oração. Irmãos, só tenta imaginar o que está escrito na Bíblia. Na terra, quem está na terra reunido, dobrou o joelho e está assim: Senhor, ouve a nossa oração. Lá nos céus, Deus sentado no trono de glória, o Espírito Santo com ele. Jesus se apresenta diante dele e diz: eu prometi algo para quem está na terra, eu preciso rogar e te rogo agora. Envia o Consolador para quem está na terra. Envia o Consolador para quem está na terra. Envia o Consolador para quem está na terra. Enquanto Jesus está rogando lá, eu imagino Deus olhando para Atos e dizendo assim: quem está na terra está orando, quem está no céu está rogando. Espírito, entra lá e enche todo mundo de glória. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. Efeito da oração, um ambiente tomado de poder e glória. Isso aqui é tão terrível, eu continuo repetindo quanto é terrível, que dentro da Bíblia você encontra um ambiente que sofre um terremoto quando alguém dobra o joelho e levanta a oração diante de Deus. Irmãos, oração não são apenas palavras vazias. Oração é uma arma que cada um aqui tem e só não usa se não quiser. Pensam vocês que o diabo ainda não tocou em vocês e não conseguiu matar vocês porque vocês são fortes, porque vocês têm poder, porque vocês têm dinheiro, porque você tem posição? Eu digo de altar, temos homens em todas as localidades, temos homens
que nos representam em cargos, seções, departamentos, lugares nesta nação. Mas Deus, antes de colocar homens posicionados, procura homens que dobram o joelho no profundo, no oculto, no escondido, que manejam bem a arma da oração, para poder se apresentar diante de Deus, tendo aquilo que o diabo não pode tocar. O que o diabo não pode tocar, pregador? O relacionamento que vocês têm com Deus. Diabo em Jó arranca ouro, arranca prata, arranca família, arranca saúde, arranca amigos, arranca tudo. Entenderam? Na direita, eu vou falando para a esquerda. Mas quando Jó não tinha mais nada, dobra o joelho na cinza e diz: vou começar por aqui. No sair do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. O Senhor Deus se deu a ele, tem todo o direito de arrancar fora. Eu não vou blasfemar contra ele, pelo contrário, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sinto Deus falar com homens aqui. Se esta palavra é fiel e verdadeira, estamos diante, cheguei aonde Jesus mandou, de uma guerra terrível. A guerra cujo qual estamos não é guerra de armas humanas, não é guerra de fuzil, lança, AK-47, de pistola, não. A guerra cujo qual toda a igreja está enfrentando é uma guerra espiritual terrível. Eu olho para os olhos de vocês, meus irmãos, e vejo a guerra que se apresenta diante de nós. Eu não posso ser tolo nem leviano no altar esta noite de dizer que as coisas daqui para frente na terra vão melhorar. Eu não posso dizer para você que a terra vai melhorar sem antes Jesus se apresentar. A terra vai piorar para quem ora, piorar para quem é crente, pregador. Mas eu queria viver coisas boas. Deus te guarda dentro da guerra, mas Deus não vai travar o que está escrito dentro da palavra. Vai se cumprir. E nesse último tempo eu vou dar um grito de guerra aqui. Ou tu é de oração, ou então se prepare. Se tu não entrar para a trincheira da oração, se tu não entrar para a trincheira da presença de Deus, se tu não entrar para a trincheira de comunicação com os céus, diabo vai te alvejar no meio da guerra. E nem adianta levantar a bandeira branca. Pregador, por que não? Pensa que o diabo respeita a tua bandeira branca? Ô filho de Deus, só não te matou aqui agora porque tem anjos na porta da igreja. Só não te tocou aqui agora porque Deus não permitiu que te tocasse no meio do caminho. Eu vou usar a vida de vocês, Petrolina, como exemplo. Vocês pegaram ônibus, vieram por esta estrada fora. Quanto laço foi quebrado que vocês não viram? Quanta sepultura foi trancada que vocês não observaram? Quanto demônio do asfalto foi repreendido? Porque eu tenho certeza, antes de vocês pisarem dentro daquele ônibus, alguém dentre vós levantou a mão e disse: vamos orar ao Senhor. Oh, sentindo Deus aqui. Quanto laço Deus quebrou para tu chegar aqui dentro esta noite. O diabo tem se levantado contra a igreja, mas ele não pode tocar como vocês cantaram, numa igreja que tem comunicação com o céu guardada pelo Senhor. Para vocês terem ideia do tamanho da arma que é a oração. E eu não estou falando isso da boca para fora. Certa feita, e todos aqui conhecem o que eu vou falar, a rainha da Inglaterra, que já dorme, disse que tem mais medo da oração de um crente desse que está aqui dentro do que todas as armas nucleares da União Soviética. Porque entende o que é um joelho que se dobra diante de Deus. A arma explode a terra. Agora o Deus que está sentado no trono explode a terra, o universo, os céus. Desfaz, faz de novo, coloca a mão, levanta quem quer, abate quem quer. Eu quero ver quem é que vai ser tocado se Deus não permitir. A guerra está travada, mas maior que está conosco no meio da guerra. E diante desta guerra, a oração é uma arma. Eu sei que existem várias armas espirituais. Eu poderia falar da arma da adoração, poderia falar da arma profética, mas permita-me ser fiel ao tema, entregar o que Jesus lhe mandou agora. Pregador, se a guerra é travada, o que é que nós podemos fazer? A tua guerra não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais, príncipes das trevas e da maldade. Quando tu ora aqui, tu atrai a presença de Jesus.
E eu te conto o que acontece quando você atrai a presença de Jesus. Lembra de Gadara? Lembra de Gadara? Jesus nem falou nada, só botou o pezão assim, ó. Cheguei. Vem um endemoniado correndo, dobra joelho diante dele e diz: Senhor, já vem nos perturbar, porque nos expulsa? Jesus fala assim: sai e entra no porco. Irmão, eu viajo tanto esse Brasil e esse mundão pregando, e o que eu não vejo de gente com medo de demônio, eu vejo de gente com medo de demônio A, demônio B, demônio C. Eu não vou falar nome de demônio aqui, porque eu sei que se eu começasse a falar, talvez tivesse alguém que dissesse: eu vou dar glória para Jesus cortar, eu vou dar glória para Jesus exterminar. Eu sei, porque é estratégia, eu sei que acontece, só que eu não vou usar isto aqui, não. Longe de mim falar nome de capeta para tu dar glória. O que eu vou dizer é quem chegou em Gadara, e todos esses demônios que muita gente tem medo, quando ele, Jesus grandão da Galileia, pisou assim Gadara, ó. Os demônios que muita gente treme dizem: aí eu vou orar para Jesus cortar, eu vou dar glória para não entrar. Quando viu Jesus fez assim: tu é maior, 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 tu é maior. Com carinho, eu sei que uma presença vai invadir esta casa neste exato momento, e não me atrevo a impedir o que Jesus vai fazer nos próximos segundos. Tem gente que tem medo de demônio, mas não tem medo daquele que é maior do que demônio. Tem medo de capeta, mas não tem medo de Jesus. Jesus com um sopro destrói tudo. Eu vou falar quem está aqui na Deb esta noite. Quem está aqui não é demônio A, não é demônio B, não é demônio da rua, não é demônio do monte, não é demônio do vale, não é demônio do mar. Quem está aqui é aquele que abre a boca para dizer assim: pela palavra foram criadas todas as coisas através. Fui eu quem fiz o que muita gente tem medo. E tem mais: vocês querem ver a minha presença tomar conta de um lugar que é consagrado em oração? Eu quero. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me farei presente entre eles. Quem está aqui não é demônio, quem está aqui é maior do que o demônio. Quem está aqui não é demônio A, demônio B, demônio C. Quem está aqui é maior do que esses demônios. Tem gente lá fora com medo de demônio. Eu quero ver se tu treme na presença daquele que é maior do que demônio. Quem entrou aqui é maior do que estava em Gadara, é maior do que está lá na rua, é maior do que está no mundão, é maior do que está lá fora. A presença dele passeia entre nós. Eu não sei como tu entrou aqui esta noite, mas eu sei como tu pode sair daqui agora. O Espírito Santo é maior do que o pregador, e se é maior, eu não vou tomar a frente dele. Ele acabou de me dizer no coração: pregador, pastor, servo meu, Jonathan Carlos, sai da frente, que agora eu vou entupir tudo com a minha graça e com a minha presença. Eu vou recarregar a bateria de homem aqui dentro agora, para adorar, e quando orar o fogo descer dos céus. Se ele é maior do que eu, um sinal de glória será dado entre nós agora. Quem entrou fraco vai sair forte, quem entrou cabisbaixo vai sair valente, quem entrou querendo parar vai sair recarregado agora. Quem quer poder através da oração, Senhor, a ti eu oro agora. Derrama poder, 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 derrama poder. Eu já estou vendo gente lá na porta da igreja. Olha que coisa linda, já está tomado de poder. Senhor, o que tu está derramando aqui embaixo, passeia na galeria também. Derrama também, derrama também, derrama também, derrama também, derrama também, derrama também, derrama também. Quem não cantava em línguas há muito tempo, receba renovo de línguas estranhas agora. Quem ora em línguas, ora para edificação de si mesmo. Cantar em línguas ainda é oração diante de Deus. Quem quer me acompanhar nesta oração, ore comigo agora. Kelecia rafaua keteia ratabataraua. Entro de que refaua cia. Remikiteia rapatarau keteia. Caluce de refataua. Entro que teia ramanacia keteia.
Anukiteia rapaua keteia rafauasi. Remanso kiteia pataracata. Entu kite remesi. Entu kite revarau assanto. Remaia catoquete ta 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 ta. Tudo que te repataca, tu que te repataracata. Entro que refauasi de relé. Entro que te remanaracataua. Porque a glória dele está invadindo esta casa. Enuquiteia, Hanuquiteia. E eu lhe peço agora, meu Senhor, Enzuqueia, Racia, Refá. Se há alguém que quer renovo, é Mauaquitequeteia. Renova ele, ela. Agora, 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 agora. A presença está se apresentando nesta casa. Quem é de oração entra. Quem é de guerra 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 entra. Eu vou deixar você se quebrantar na presença de Deus. Daqui a pouco eu oro. Quanto tempo tu não chora mais na presença? Quanto tempo tu não derrama mais o seu coração diante dele? O Senhor te chama de volta em oração ao lugar que tu nunca deveria ter saído. Entra dentro da casa de Deus e nesta presença. Quem não é batizado vai ser batizado agora. Quem está fraco vai receber renovo de Deus agora. Este avivamento vai se cumprir, pastor Adams. Deus já vai começar e falta muito pouco tempo. Quem é de guerra entra nesta guerra de peleja comigo agora. Quem tem, quem não tem, abre a boca que ele te renova agora. Eu vou te parar de falar 1 minuto, eu vou. Depois de 1 minuto eu oro. Mas Espírito Santo está me falando, Jonathan, eu quero os cultos antigos. Eu quero o culto que o meu povo entrava na igreja e chorava, que dobrava o joelho em oração para falar comigo. Se é esse culto que ele quer, é esse que ele vai ter. 1 minuto e eu não falo nada contado no relógio. Se é de homens, acaba agora. Se é o Espírito quem está nos convocando, olha o sinal de glória que ele dá dentro desse minuto aqui dentro da Deb. Se tu quiser, pode dobrar o teu joelho e orar a ele agora, porque os ouvidos de Deus estão atentos a Deb esta noite.
Anuncia a fala que é Maia. Quem quiser ore em línguas agora. Quem quiser fale com Deus em mistérios agora. Mas eu preciso devolver o microfone a quem é de direito. Eu quero orar com vocês agora. Porque Deus vem buscar uma igreja que ora. E se você quiser dobrar os seus joelhos aonde você está, faça isto. Se quiser orar em pé mesmo, ore. Se quiser fazer igual Ezequias, virar a cara para a parede, vire. Se quiser fazer igual Elias, botar a cabeça entre os joelhos, coloque. Se quiser fazer igual Salomão e ficar de pé diante da congregação, fique. O que importa é a posição do coração agora. Do coração agora. Se quiser ficar sentado como o rei Davi em seu trono na sua angústia, fique. Mas por favor, feche os seus olhos aonde você estiver agora. Espírito Santo de Deus. Eu procuro as palavras diante de ti, meu Senhor. O meu coração não alcança tamanho esplendor da sua glória. Quem sou eu para merecer carregar a sua presença? Quem somos nós para merecermos esta graça aqui dentro? Senhor, eu imagino o serafim diante de ti agora, que cobre o rosto, tamanha glória que exala de ti, Senhor Deus. Quem sou eu para me achar digno e merecedor de estar nesta presença? Senhor, eu reconheço que nós somos pecadores, mas tem misericórdia de nós. Não nos lance fora da sua presença. Perdoa as vezes que era para orar e não oramos. Perdoa as vezes que era para falar e não falamos. Perdoa as vezes que era para prosseguir e paramos. Senhor, eu venho te pedir somente algo agora. Não é ouro, não é prata, não é chave, não é casa, não é dinheiro. Atenta ao coração contrito da tua igreja agora, que de joelho diante de ti ora, Senhor, nesse momento. Só tu sabes como cada um entrou nesta casa. Só tu conhece como ele, como ela deixou a família para estar aqui dentro te dando glória. Senhor, o que eu te peço é, além de ouro, de prata, de chave de casa, eu lhe peço a sua presença entre nós, de uma maneira nunca antes vista e sentida, em cada coração disposto diante de ti agora. Eu lhe peço o seu renovo, o seu poder e a sua glória. Salva, cura, batiza, transforma neste momento. Eu lhe peço, toque a cada homem aqui dentro agora. Toque a cada mulher aqui dentro agora. Aonde tu encontrar um coração disposto e fértil, planta a semente do teu poder, do seu avivamento. Senhor, em quem não é batizado, eu profetizo o batismo agora. Batiza homens aqui esta noite. Entrega dons espirituais agora, Jesus. Toque a cada um aqui dentro da DEB neste momento. Aonde houver alguém com coração disposto, passeia entre eles agora. Aviva seu povo. 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 Eu coloco cada um diante de ti, Senhor, com a certeza de que tu está no comando e no controle. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Devolva o microfone a quem é de direita agora. Eu quero conhecer se há alguém entre nós que quer reatar sua aliança com Jesus agora. Eu não sei como tu entrou, mas eu sei como tu pode sair. Existe alguém a Cristo entre nós que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador.
que quer vir a Cristo esta noite, se houver um momento, é agora. Há alguém a Cristo entre nós? Então, vasos e vasas de Deus, que Deus possa vos sustentar em oração a cada dia. É daqui até a glória, e na glória continuaremos orando e suplicando e rogando a Ele para toda a eternidade. Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Muito obrigado, pastor José. Amém.